alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não têm falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Nós temos hoje as crianças connosco e eu vou falar agora para as crianças, está bem? Eu não sei se todos me conhecem, a Sara, alguns sim, a maior parte. Outros se calhar não. E este é o... Apresenta-se. O Ismael, está bem? Então vocês estão com a Sara, com o Ismael e com os outros adultos todos hoje. Estão muito felizes por vos ver cá. Vocês geralmente estão lá em baixo, não é? Então nós estamos mesmo felizes porque nós vamos adorar a Deus todos juntos hoje, ok? Então eu quero ver um grande sorriso assim na cara de cada um, pode ser? Isso, aqui, olha, ali as meninas, boa, as meninas se calhar ganharam, não sei, vamos lá ver. Então nós vamos colocar de pé e vamos dizer que temos muita alegria no Senhor. Gozo é a mesma coisa que alegria. Ok? Eu tenho gozo, é a mesma coisa que dizer, eu tenho muita alegria que vem de Deus. Tenho alegria, tenho paz e agora já não sou condenado, já não vou para o inferno, porque Jesus morreu por mim. Tenho gozo no coração, no coração. Eu tenho gozo no coração. Permanecerá. Eu tenho paz que sempre permanece no coração. No coração. Eu tenho paz que sempre permanece no coração. Condenação não há, portanto agora no coração, mas reina a graça de Jesus agora no coração e sempre reinará. Ok, então nós temos aqui adultos que nunca cantaram esta música, não é? Isto já é mais conhecido para as crianças. Quem das crianças conhecia? Não? Ai, vamos aprender. Ok, vocês vão me ajudar a mim e ao Ismael agora? Ok? Vamos lá de novo. Com muita alegria. Eu tenho gozo no coração. No coração. Eu tenho gozo no coração. E permanecer. Eu tenho paz que sempre permanece no coração. No coração. Eu tenho paz que sempre permanece no coração e permanecerá. Condenação não há, portanto agora no coração. No coração. Condenação agora no coração e permanecerá. Amém. Então eu ia perguntar aqui a uma das crianças quem gostava de fazer uma oração a dizer assim: muito obrigado, Jesus, pela alegria que tu nos dás. Alguém gostava? Sim? Então vamos lá orar.
Senhor Jesus, muito obrigado por tudo o que tu nos dás, porque podemos ter esta alegria no nosso coração, Senhor. Senhor, também te pedimos por todos os que estão aqui, Senhor, ajuda-os nas suas dificuldades e até mesmo a nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigada. Agora uma menina que quer orar ao Senhor Jesus. Existe alguma? Talvez daqui a bocadinho, está bem? Eu já vou dar outras oportunidades. Ok, vamos cantar a próxima. E a próxima tem gestos. Eu tenho que pousar aqui o micro. Porque a próxima vai começar assim. Vocês conhecem esta que começa assim? Sim! Conheces? Como é que é, ó Gui? Sana, não é assim? Vamos ajudar aqui? Quem sabe bem os gestos? Quem sabe? Então, vá, aqui, olha, o Simão, o Daniel, venham cá ajudar. Isso, alguma menina que saiba bem estes gestos. Vai, Joana, anda cá ajudar, manda lá. Tá, ok. Então, adultos, vamos todos começar assim, tá bem? Como nós falamos na EBD, a alegria do Senhor é a nossa força, não é? Muito bem. Nós agora vamos ler juntos a Bíblia e podem sentar estes meninos, obrigada. E vai aparecer ali na tela Marcos, capítulo 10, dos versículos 13 a 16. As crianças que já sabem ler, está bem? Vocês vão nos ajudar, ok? Já sabes ler? Boa, muito bem. Então vamos ler assim. Uma vez as crianças... Queres-me ajudar? Anda cá, anda cá. Uma vez as crianças, uma vez os adultos. Pode ser? Podes. Consegues ver dali? Não. Consegues? Pronto. Então, como é que te chamas? Davi. Quando o Davi ler, as crianças também vão ler, está bem? Vão ajudar o Davi, ok? Marcos 10, 13. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a minhas crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Obrigada, Davi. Muito obrigada. Então, a próxima música que nós vamos cantar é uma parte é cantada pelos meninos, a outra pelas meninas e depois todos juntos, está bem? Então, já sabem? Pronto. Então, quando os meninos cantarem, têm que se colocar de pé, ok? Então, adultos, agora só os homens, ok?
Nesta primeira estrofe, só os homens vão cantar e só os homens vão estar de pé. As senhoras podem sentar. Meninas de pé, vamos lá. Vocês vão cantar com Ismael, ok? Agora, senhoras de pé. A minha voz bonitinha é maravilha dos céus. A minha voz de menina é maravilha de Deus. Todos juntos. Toda a criança que é crente é maravilha dos céus. Vamos tentar novamente, agora já sabemos bem a música, já podemos cantar com mais à vontade, está bem? Então, os meninos vão começar, ok? Meninas, a minha voz bonitinha é maravilha dos céus. A minha voz de menina é maravilha de Deus. Toda a criança que é crente é maravilha dos céus. Toda a criança obediente é maravilha de Deus. Podem sentar, é verdade. Vocês, crianças, e cada pessoa é muito, muito especial para Deus, é isso mesmo, é isso que a nossa música estava a dizer. Nós somos muito, muito especiais para Ele. Nós, neste momento, vamos levantar os dízimos e as ofertas, ok? Então, os adultos que já recebem dinheiro, eles dão uma parte desse dinheiro ao Senhor, devolvem, não é? As crianças, algumas já têm mesada, não é? Outras ainda não. Mas é importante vocês perceberem que mais tarde vocês vão poder ofertar também para o trabalho do Senhor. Vocês vão nos ajudar? Obrigada. Enquanto as crianças levantam os dízimos e ofertas, nós vamos pensar também na importância da oração. Está bem? Então, às vezes, nós andamos a orar por um assunto durante muito, muito tempo, como foi ali o caso do Diogo, não é, Diogo? Ele andou a orar por um assunto durante 4 anos, mas ele não desanimou, como diz esta música, e Deus respondeu. Deus vai lhe dar um irmãozinho. Então, nós vamos cantar Jesus nos manda orar. Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continua a orar, continua a orar, continua a orar, continua a orar. E sem desanimar. Boa, outra vez, vamos lá. Jesus nos manda orar.
Boa. Eu agora ia dar oportunidade a outra criança que quisesse orar, mas orar a pedir a Deus por alguma coisa que vos está a preocupar. Pode ser? Então, quem quiser pode vir ter aqui com a Sara, ok? Alguém quer aqui das meninas? Não? Estes meninos? Ah. E daqueles meninos ali? Alguém quer orar aqui com a Sara com alguma preocupação que vocês têm? Ou alguém que está a precisar mesmo da vossa oração? Ninguém? Não faz mal. Faz mal. Eu posso orar, está bem? Ela quer. Queres? Ninguém? Não, ninguém se está a oferecer, não há problema. Eu vou orar, está bem? Eu vou orar e eu vou orar primeiramente por vocês, as pessoas mais pequenas que estão aqui connosco. Pode ser? Sim? Então nós vamos agora falar com o Senhor Jesus. Tu queres orar também com a Sara? Queres vir ter aqui? Ou aí? Aí? Anda cá, anda cá. Obrigada, meu amor. Vamos orar, vamos orar. Oi. Oi. Olá. Olá, tudo aí? Amém. Amém, amém. O Senhor Jesus compreendeu tudo o que ela quis dizer. E nós vamos também orar por eles agora, está bem? Vamos fechar os nossos olhos para não nos distrairmos com nenhuma mosquinha que possa pousar no nosso casaco, tá bom? É por isso que fechamos os olhos, ok? Senhor Jesus, muito obrigada por estas crianças, Pai. Obrigada porque Tu nos ensinaste que elas são muito, muito preciosas aos Teus olhos e que Tu te interessas por elas de Tua forma muito, muito especial. Obrigada, Senhor, porque o Teu amor não vai só desde criança, mas nos acompanha sempre até a idade adulta e até a nossa velhice, até nós nos encontrarmos outra vez contigo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Te pedimos por cada situação em particular nas suas vidas, a escola, os colegas, a pressão também dos colegas em realmente não te adorar, e pedimos que o Teu Espírito possa trabalhar de forma tão poderosa nos seus corações que os possas tornar somente Teus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos ter participação das crianças, está bem? A vossa participação é agora. Sim? Queres ir por isso? Um telefonema muito problemático e tive que ficar lá embaixo. E não pude comunicar o que íamos cantar. Mas íamos cantar precisamente O Meu Coração Pequenino é a Maravilha de Deus. E temos a seguir um outro... Bem, não são estas crianças todas que ensaiaram lá embaixo. Foi só a nossa classe pequenina. Mas pode ser que eles saibam. Já cantaram a primeira parte, portanto, a primeira vez já sabem o primeiro. E depois a segunda canção. Foram os mais pequeninos, que são de 3 a 7 anos, que ensaiaram. Já sabem que eles ficam sempre muito alarmados ao ver tanta gente a olhar para eles. Mas isso não, é próprio. Há crianças mais dispostas a expor-se e outras menos.
os irmãos sabem e eles sabem também que quando estão a cantar, não estão a cantar para os irmãos, nem para nós. Estamos a cantar para Deus. Então, um momentinho, vamos começar. Ora bem, eu queria pedir aos meninos, rapazes, que fiquem todos de um lado e as meninas do outro, assim como fizemos lá embaixo. Meninas para aqui, isso. Meninos para ali, deixem espaço, porque eu vou fazer, vocês vão fazer gestos. Vão fazer gestos, está bem?
bater palmas, sem problema. Podem sentar, podem sentar. Podem voltar aos vossos lugares. É muito bom ter a vossa ajuda, não? E contribuírem para o nosso curso, está bem? Agora eu vou ficar aqui, fiquem sossegados para eu poder continuar. Pode ser? Vamos lá? A Madalena gostava muito de estar aqui com vocês, ela manda um beijo para vocês, mas ela está doente. Ela iria fazer esta parte, está bem? Mas eu vou ajudar. Deixa só perguntar uma coisa. Se vocês soubessem de um homem que salvou 30 mil pessoas, o que é que vocês chamavam esse homem? Não. Como é que se chama uma pessoa que faz uma coisa muito boa? Como é que chamava? O herói, não é? O herói. Isso mesmo. Chama-se um herói. Sabem que há um tempo atrás, um homem nasceu aqui bem perto, em Cabanas de Viriato, que é aqui na zona de Guimarães. Nasceu em 1885. E sabem que este homem foi à universidade lá em Coimbra e formou-se. E então ele começou a tornar-se uma pessoa interessada na diplomacia. O que é isso? É a relação entre os países. De tal maneira que ele acabou por ser enviado para a França, para Bordeaux, para ser o representante de Portugal junto daquele país lá. E sabem, isto foi numa altura da história muito difícil. O que estava a acontecer é que a Europa estava em guerra. E havia um homem que estava a querer tomar conta da Europa. Chamava-se Hitler. E o que acontece é que muita gente estava a fugir das suas tropas e ficaram todos ali parados na zona de Paris. E o que é que acontecia? Toda esta gente a fugir, havia um problema. É que se eles ficassem lá parados, as tropas do Hitler iriam acabar por matar muitos deles, como aconteceu. E sabem, este homem, ele estava lá no consulado de Portugal e de repente ele tem um problema. O que é que ele iria fazer? O nosso governo aqui, que era governado por um homem chamado Salazar, que era não só o chefe do governo, como também tinha outras pastas. As pastas é as responsabilidades que eles têm. Ele era ministro dos negócios estrangeiros e era ele que controlava também a polícia que governava naquela altura. E havia um grande problema. É que o governo tinha dito que não ia passar vistos a ninguém. Vistos são aquela permissão que dá para eles andarem de um país para o outro. Certo? E o governo não dava. Mas olha, este homem chegou lá, em Bordeaux, e começou a ver toda aquela gente que estava a precisar de passar para este lado da Europa. E o que é que acontecia? O que acontece é que este homem tinha um problema. Ou ele ia deixar que todas aquelas pessoas ficassem ali paradas, e o que ia acontecer é que elas iriam morrer, ou então ele dava licença, fazia vistos para que estas pessoas pudessem passar para Portugal. O que é que vocês fariam? Vocês iriam deixar que aquelas pessoas morressem? Ou vocês iriam dar permissão, desobedecendo até mesmo ao governo? Olha, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi que este homem passou 30 mil vistos a pessoas para que elas pudessem vir para esta parte da Europa e serem protegidas. Desses 30 mil, 10 mil eram judeus. E sabe o que aconteceu? Este homem desobedeceu ao seu governo, o que não é uma coisa boa. Mas em alturas, há certas alturas em que é importante nós pensarmos o que é que temos que fazer. E sabe o que é que ele disse? Ele disse assim: é mais importante estar do lado de Deus contra um homem do que estar do lado de um homem contra Deus. E estas palavras foram muito importantes, sabem porquê? Porque por causa dele ter dado estes vistos, 30 mil pessoas se salvaram. Sabem, mais tarde, muito mais tarde, é que o nosso governo veio a perceber aquilo que este homem tinha feito. Por causa disso, sabem uma coisa? Ele perdeu o emprego, ele tinha 14 filhos. 14 filhos, ele tinha que sustentar os filhos. O governo tirou-lhe o emprego, ele ficou sem nada. Finalmente ele acabou por morrer com uma doença chamada pneumonia.
E sabem, dos 14 filhos dele, nenhum conseguiu ir ao funeral dele. Sabem porquê? Porque os filhos estavam todos espalhados por diferentes países porque não podiam estar com ele. Olha, este homem acabou por morrer pobre, sem nada. Mas sabem uma coisa? A história fala dele e diz que este homem, por causa da coragem dele, ele conseguiu fazer com que muita gente não morresse. Vocês agora vão para baixo para continuar o programa. E eu quero explicar aos adultos aqui a continuação desta história, está bem? Certo? Combinado? Então pronto, podem ir com calma para baixo, cuidado que há umas escadas ali e vocês só podem descer as escadas devagarinho. Eles hoje vão porque precisam de continuar a ensaiar, está bem? Como é que se chamava este homem? Alguém sabe? Não, porque eu não disse. Hã? Chamava-se Aristides Sousa Mendes, está bem? Aristides Sousa Mendes. Quem quiser pode saber mais sobre ele. Entretanto, vou convidar os irmãos a poderem abrir em 1 de Reis, capítulo 18. Capítulo 18. Sabem porque é que eu venho para aqui? Porque eu sou o único que quer ficar com calorzinho. Não, estou a brincar. Estou mesmo a ver que no próximo domingo esta fila vai encher, não é? 1 de Reis, capítulo 18. É-nos contada uma história, e a razão porque eu deixei esta história para contar é porque há uma outra história de um homem. Há cerca de 3.000 anos atrás, houve um homem que arriscou a sua vida para salvar 100 profetas. 1 de Reis, capítulo 18. Vamos ler a história dele. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e diz a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não te haviam achado. Agora tu dizes: vai e diz a teu senhor: eis que está aqui Elias. Pode ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Interessante, meus irmãos, temos aqui uma história curiosíssima de alguém que exerceu coragem para poder tornar a vida válida para outros. E é interessante porque esta história em que estamos, há cerca de 3.000 anos atrás, quem governava lá no reino de Israel era o rei Acabe. Nós sabemos, por aquilo que nos é dito, que o rei Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Muito pior ainda porque ele acabou por fazer um casamento que, na verdade, em vez de lhe trazer vantagem, só lhe trouxe desvantagem. Ele foi buscar uma mulher a um país estrangeiro, Jezabel. Quem ouve falar a palavra Jezabel até treme. Realmente Jezabel foi uma das primeiras figuras de mulheres na história que mais coisas difíceis fizeram, mais coisas horrorosas. E na verdade o que é que ela faz? Ela vem para Israel por causa do casamento e traz consigo todos os seus deuses. E portanto traz com armas e bagagens, ela move-se para Israel e ali estabelece um culto completamente estranho àquilo que era o Deus de Israel. E por causa disso nós sabemos que a vida de Acabe realmente foi uma vida difícil. É interessante porque parece, dá a ideia pela descrição, que quando Acabe está sozinho, ele é melhor do que quando está com Jezabel. A minha pergunta é esta: quando estás com a tua esposa, és uma pessoa melhor
Quando estás com o teu marido, és uma pessoa melhor ou pior? É interessante. Talvez seja uma pergunta boa para refletir. Quando estás na presença dos outros, és uma pessoa melhor? Que tipo de influência exercem sobre ti? Como é que tu te deixas influenciar? Na verdade, Acabe tinha uma boa intenção, mas com Jezabel ao lado dela, ele não tinha hipótese. E, meus irmãos, o que encontramos é que encontramos aqui uma história que nos mostra quão interessante é para nós podermos estar dispostos a realmente pensar no valor da vida. E nós sabemos que a vida tem muito valor, nós sabemos que a vida, de acordo com Deus, deve ser preservada até ao fim. Nós encontramos hoje na nossa sociedade muitos pensamentos acerca do valor da vida. E nós achamos que temos direito sobre ela. Quer no início dela, quer no fim dela. Nós nos tornamos senhores da vida, esquecendo que, na verdade, Deus continua a ser o detentor dela. E por isso é interessante pensarmos sobre isto. Será que o que é que eu estou a fazer para que os outros tenham uma vida de qualidade? O que é que eu faço para que realmente a vida se torne uma vida mais bonita para os outros? Nós encontramos conflitos na nossa sociedade hoje, nós encontramos muitas coisas que acontecem que nos entristecem. Esta frase que eu já citei foi, de facto, Aristides Sousa Mendes que eu disse: eu prefiro estar com Deus contra um homem do que estar com um homem contra Deus. E, meus irmãos, hoje nós somos desafiados, ao longo das nossas vidas, a preferir de que lado estar. Dia a dia nós encontramos desafios. E o que é que nós fazemos? Nós vamos preferir estar do lado de Deus ou do lado dos homens. Tantas vezes nós abdicamos dos valores da nossa própria fé por causa dos outros. Tantas vezes nós acabamos por desinvestir espiritualmente na nossa própria vida por causa dos outros. É interessante porque quando olhamos para a história, nós percebemos qual é o segredo da vida deste homem. A razão porque Obadias está disposto a arriscar a sua vida para salvar aqueles profetas que eram perseguidos por Jezabel está no verso 12. A certa altura ele disse: eu tenho adorado o Senhor desde a minha mocidade. A razão porque eu quero esta manhã enfatizar isto, meus irmãos, é porque nós precisamos de investir da forma certa para colher os resultados certos. E o que acontece é que a uma boa parte das vezes nós estamos a desinvestir onde nós devíamos investir de verdade. Um investimento é aquilo que nos leva a colher o melhor. E fazemos isso no nosso dia-a-dia. Se alguém tem dinheiro, o que é que faz? Investe na melhor aplicação financeira. Se alguém tem recursos financeiros parados, procura de alguma forma rentabilizá-los. Um investimento é onde nós queremos receber o melhor. E é interessante porque quando entramos no campo espiritual, nós somos chamados esta manhã e somos desafiados esta manhã a perceber onde é que estão os nossos verdadeiros investimentos. A razão por que este rapaz consegue salvar a vida daqueles 100 profetas que estavam a ser perseguidos por Jezabel, e vocês conhecem muito bem a história porque no seguimento desta história nós sabemos aquele grande debate que houve, não é? Entre o profeta Elias e os 400 profetas de Baal. A razão que nós encontramos nesta história para perceber que a coragem existe nas nossas vidas quando ela é necessária está aqui neste versículo 12. Este rapaz conhecia o Senhor desde a sua mocidade. Esta manhã nós queremos voltar os nossos pensamentos para aquilo que têm sido os nossos investimentos na vida dos mais novos. Quero aproveitar esta oportunidade para perguntar a cada um de nós: onde é que nós estamos a fazer os nossos grandes investimentos? Nós dizemos que a vida é eterna, cantamos, lemos, falamos do valor da vida, mas depois na prática parece que alguma coisa falha. E quando olhamos para este versículo, nós somos chamados a refletir, não só para aqueles que têm filhos, mas as crianças estão à nossa volta, elas fazem parte das nossas vidas. E a pergunta que se coloca hoje é: qual tem sido o teu investimento nos mais novos? Se não tivesse havido alguém a investir na vida de Obadias, Obadias não teria sido capaz de ter coragem suficiente
porque ele verdadeiramente temia o Senhor. Nós falamos muito de Timóteo, que nos aparece nas Escrituras. E a grande pergunta que se coloca é: como é que Timóteo fez o que fez, foi quem foi? O texto explica. Porque ele teve uma avó e uma mãe que investiram na sua vida. Quem são as pessoas? Quem são as crianças? Quem são os mais novos em quem nós estamos a investir hoje? A história, ela não acontece por acaso. Ela acontece em consequência daquilo que são os nossos próprios atos. Este homem, Aristides de Sousa Mendes, foi um homem que arriscou e ele chegou a dizer aos seus filhos: olha, eu não sei o que é que vai acontecer convosco e com a vossa mãe, mas uma coisa eu sei, é que eu prefiro contribuir para o reino dos céus. E Aristides de Sousa Mendes, corajosamente, arrisca passar aqueles vistos, sabendo ele que realmente ele ia ser prejudicado. E foi durante toda a sua vida. Só em 1988 é que a Assembleia da República reconheceu de facto o papel deste homem na história. Na altura, ofereceram-lhe uma bolsa de 15 mil, uma contribuição de 15 mil euros, não, 15 mil contos. Sabe o que é que aconteceu? Os seus filhos recusaram, porque não queriam de forma alguma. Queriam seguir o mesmo exemplo do pai, que houve uma senhora que, ao saber o seu ato heroico, mandou-lhe na altura um cheque de 30 contos, o que era muito dinheiro naquela altura. Sabe o que é que ele fez? Ele não o levantou, porque ele disse: não, na verdade quem devia de estar a pagar todo este prejuízo era realmente o governo. Meus irmãos, nós atravessamos a história e percebemos que há pessoas corajosas que são determinadas em perceber que os grandes investimentos têm que ser feitos no lugar certo e nas pessoas certas. A nossa igreja, cada um de nós que está aqui esta manhã, precisa de perceber isso. Tenho algumas perguntas para colocar. Tens investido espiritualmente na vida dos teus filhos, de forma a que eles possam vir a ser pequenos obadias? Eu digo isto, não estou a falar de uma forma ingênua, meus irmãos. Faço realmente consciente de que uma das coisas que eu percebo é que o desinvestimento espiritual está a ser cada vez mais feito em troca de outros investimentos. Não vale a pena nós olharmos, mas vale a pena perguntar esta manhã. Faça uma avaliação à sua própria vida e veja onde é que você está a investir mais. Por essa razão, a outra pergunta diz isto. Se comparares o investimento feito na vida dos teus filhos, na idade em que eles estão de momento, qual a área de maior percentual de investimento? Espiritual, social, educacional ou cultural? Nós que estamos aqui temos uma fé cristã e sempre estamos a dizer que o Evangelho é importante, a fé é importante, mas depois na prática, se nós formos capazes de passar para a vida estas coisas, nós percebemos que afinal de contas as nossas palavras não batem com os nossos atos. Há muita preocupação do investimento cultural, do investimento social. Queremos que os nossos filhos não fiquem para trás, mas depois pergunta-se: onde é que estamos a fazer os investimentos que façam dos nossos filhos e das nossas crianças pequenos obadias? Pessoas que chegam a um momento nas suas vidas que, se for necessário, respondem com a sua convicção relativamente ao entendimento que eles têm da vida. É o caso para perguntar hoje. E esta pergunta não é só para os pais, é para todos nós, para os avós também. Tem um papel importante. Para aqueles que têm crianças na família. Ou mesmo, talvez até mesmo, o desafio é este. E se tu adotasses um destes cordeirinhos, uma destas pessoas novas, para te interessar espiritualmente pela vida de alguém? O desafio é esse. Adota alguma outra vida jovem em quem investir espiritualmente. E, meus irmãos, passámos aqui algum tempo no dia 1 a pensar em alguns desafios que a Igreja tem. Esta manhã nós somos levados a ser desafiados. Tens alguma criança na tua vida por quem tu oras de uma forma regular? Tens feito alguma coisa para que alguma destas crianças que estão na tua vida
possa vir a ser um Obadias? Ou será que estás interessado em ti mesmo? Ou será que tu próprio estás interessado apenas em investir para que os teus filhos possam chegar longe? Tenham uma formação profissional que lhes permita ganhar muito dinheiro. Tu estás a desgastar-te porque tu corres para trás e para a frente para garantir que os teus filhos não ficam atrás dos outros. Estás preocupado em que realmente os teus filhos possam culturalmente ser bem-sucedidos. E não percebes que o investimento espiritual fica sempre para trás. Eu estou preocupado em relação aos próximos Obadias. Às vezes nós consentimos que os nossos filhos façam coisas que nós sabemos que não é o melhor. Mas nós vamos na onda. Porque afinal de contas, eles não podem ser estranhos. Lembro-me que há muitos anos atrás, quer a Esther, quer o Ruben, eram excelentes nadadores, e são ainda, acho que eles não se afogam hoje. E a professora de ginástica chegou ao pé de nós, a professora de natação chegou ao pé de nós e desafiou-nos a que eles entrassem em competições. Na altura foi um desafio para nós, porque as competições eram todas ao domingo. E nós sabíamos a importância que tinha para eles a igreja. Tivemos que fazer uma decisão difícil. Ao longo da nossa vida enquanto educadores, nós temos que fazer decisões difíceis. Mas, meus irmãos, temos que pensar que o que resta da vida das nossas crianças não é uma carreira profissional, não é serem bem conhecidos ou bem-sucedidos. É, acima de tudo, que eles se tornem Obadias capazes de dizer ao mundo que a vida continua a ser importante. Que a vida merece ser vivida como Deus quer que seja. Então, o desafio que fazemos esta manhã é: em quem é que tu estás a investir de verdade? Tu, enquanto pai, enquanto educador, será que estás percentualmente a investir de uma forma equilibrada na vida dos mais novos, para que eles cresçam de uma forma saudável e possam vir a ser estes pequenos Obadias, estas pessoas que respondem no momento certo a favor da vida? Ou tu estás a permitir que os teus filhos tomem as suas próprias decisões, que na verdade, competindo com outros, para que culturalmente eles sejam bem-sucedidos? Há dinheiro para a cultura e às vezes não há dinheiro para o investimento espiritual. As famílias muitas vezes desgastam-se a oferecer boas formações culturais e sociais. Depois, não há dinheiro para ir a um acampamento, não há dinheiro para ir a uma conferência, não há dinheiro para fazer uma viagem missionária, não há dinheiro para nada. Alguma coisa não está bem quando nós falamos que a vida com Deus é importante, mas nós temos que ser capazes de traduzir para isso os investimentos que nós fazemos. Dou graças a Deus, porque a minha vida é resultado disso. Nunca deixou de haver oportunidade para qualquer coisa que tinha a ver com o fortalecimento da minha alma e da minha própria vida espiritual. E eu agradeço a Deus por isso. Esta manhã, ao pensarmos nas crianças que estiveram connosco, vocês contaram quantas estavam ali em cima? Alguém contou? Já pensaram, se nós estivermos aqui hoje, não sei, 120 pessoas por aí? 100? Com eles? Ok. 160 pessoas, tirando os 30, 130. Façam lá as contas. Qual é o percentual deles aqui esta manhã? Ok. São muitos, não são? Quem é que vai cuidar deles? Já pensou em lembrar-se, a partir de hoje, colocar no seu coração alguma criança
E deixem-me aqui, eu agora não estou a pensar aqui, hoje o pensamento é efetivamente na alma e no espírito. Nós às vezes queremos resolver o problema do corpo porque é a situação mais fácil de resolver. Espiritualmente custa mais. E às vezes as sociedades deslocam-se para ali. O governo quer resolver o problema social das crianças. O problema, conflito e da dificuldade familiar das crianças. Mas não reconhece ou não quer reconhecer que é necessário ensinar-lhes valores na própria escola. Mas percebam o que é que está a acontecer hoje. Você já levantou a sua voz em relação à miséria que está a acontecer hoje nas nossas escolas? Pois é, nós continuamos impávidos e serenos a ver as coisas a acontecerem, mas a situação é triste. Sabem porquê? Porque já não é só não investir, é que o Estado está a desinvestir na vida das nossas crianças. Está a desinvestir na verdadeira educação, nos valores de Deus. E nós não podemos ficar quietos e parados. É a altura de nós começarmos por dentro, valorizando as crianças que estão à nossa volta, adotando-as, orando por elas, abençoando-as como Jesus fez, fazendo alguma coisa para que elas sejam gente capaz de responder na história aos desafios que lhes aparecem. E o desafio hoje é sério, aproveitando esta oportunidade. Pense. Adote uma criança para orar por ela todos os dias, além dos seus filhos, claro. E, sobretudo, na vida dos seus filhos, invista espiritualmente nas suas vidas. Deixe lá. Se ele não for um bom músico, paciência. Se ele não for um bom desportista, paciência. Mas que ele seja um bom cristão. Que ele seja um bom filho de Deus. Que ele seja um bom Abadias. E ao falarmos sobre isto esta manhã, eu não quero trazer culpa sobre ninguém. Nem os nossos filhos fazem as suas escolhas. Mas quero dizer uma coisa. Temos que estar juntos nisso. É uma luta da comunidade. É uma luta de todos. Se nós transmitirmos amor aos filhos dos outros, nós estamos a contribuir para o bem-estar da família. Estamos a contribuir para o bem-estar das outras famílias. Não é só, aquele filho não é meu. Não. A comunidade serve para todos nós nos ligarmos uns aos outros e nos ajudarmos nesta tarefa difícil que é hoje a paternidade, que é hoje a educação. Nós temos parte. Se você não pode fazer mais nada, ore pelas crianças de hoje. Ore por estas crianças que estiveram aqui à frente. Olhe para o quadro, lembre-se de alguma delas e diga: eu vou orar pelaquela criança que está ali, eu vou adotá-la nas minhas orações. Agostinho dizia: é melhor falar a Deus acerca das crianças do que falar às crianças acerca de Deus. Orar por elas é mais importante do que as tuas palavras, porque nós temos um Deus presente a atuar na vida das pessoas. Mas vamos guardar algum tempo esta manhã. Os irmãos podem perceber que eu, enquanto pastor, sempre valorizei ao longo da minha vida, por causa do ministério que tive, os mais novos. Continuo a valorizar. E acho que a nossa igreja é responsável por isso. Todos nós somos. Fazemos todos parte de uma comunidade onde Deus nos junta. Nós somos responsáveis pelos cordeirinhos que aqui estão. Certo? Há uma música que traduz mais ou menos estas palavras, não é? Certa vez um garotinho foi perguntar ao seu pai o que é que ele devia de fazer, que ele devia, no tempo de temporal, devia de guardar os rebanhos. Eu acho que cantada é melhor, mesmo vocês não liguem a importância, às vezes eu tenho estas coisas, gosto de cantar, mesmo quando sei que assusta as pessoas, mas a música diz mais ou menos assim: certa vez um garotinho ao seu pai foi perguntar: poderei já crer em Cristo dos pecados me salvar? Oh meu filho, és muito pequeno, é muito cedo, espera mais. As crianças não precisam, quem precisa são os pais. Disse o pai ao seu garoto ao surgir um temporal: estão todas as ovelhas amparadas no curral. As crescidas sim, paizinho, os cordeiros porém não.
Achei não ser necessário eles precisarem. E esta às vezes é a verdade. Nós andamos no mundo absorvidos com tanta coisa, rodeados de tanto sucesso, procurando que os nossos filhos brilhem mais que os dos outros. E nos esquecemos que o verdadeiro valor está no coração e na alma. Está na eternidade que está estampada nos seus corações. E sabem uma coisa? A eternidade nasce com as pessoas. Ela não vem à vida das pessoas. A eternidade nasce na vida das pessoas. As pessoas já nascem eternas. Dependendo se passam essa eternidade junto de Deus ou fora de Deus. Mas a eternidade está presente, faz parte da vida. E às vezes somos nós que ao longo da nossa vida, sem nos apercebermos, destruímos a eternidade com Deus no coração dos mais novos. Hoje somos desafiados a isso. A permitir que estes e outras crianças que Deus traz para a nossa vida possam ser abençoadas por nós, como Jesus abençoou as crianças. E abençoá-las é muita coisa. É ter uma atitude certa, é ter uma palavra certa, ter uma oração certa, é talvez até mesmo investir da forma certa. Eu lembro-me que uma das coisas que nós fazíamos ao longo do verão era tentar permitir que crianças que não tinham hipótese de ir aos acampamentos cristãos fossem. E aqui essa prática também aconteceu. Uma das coisas bonitas que nós podemos fazer é permitir que estes mais novos tenham possibilidade de ser espiritualmente influenciados. De nós podermos investir fortemente nas suas vidas para que eles possam vir a ser estes Obadias que a história fala. Alguém conhecia a história deste Obadias? Vejam bem, que tristeza. Uma história tão bonita. Simplesmente porque é uma história que fala de alguém que conheceu o Senhor quando era pequeno. Isto ninguém sabe. Se este Obadias tivesse tido um grande momento na sua história, em que era um grande malandro, um grande assassino, e de repente a vida mudou, toda a gente sabia. Mas porque foi uma pessoa que foi instruída suavemente ao longo da sua vida nos caminhos de Deus. Ninguém sabe nada sobre ele. Mas a história está lá para falar dele. Há Obadias na sua vida, na sua família, cuide bem deles. Há Obadias à tua volta, cuida bem deles. Tu não és responsável só pelos teus, quando estás em comunidade. És responsável pelos outros também. E às vezes uma oração faz a diferença. Vamos terminar? A música que vem a seguir também nos faz refletir sobre isto. Que Deus abençoe cada um de vocês e, por favor, façamos alguma coisa como Obadias fez. Perante toda aquela dificuldade, ele achou que não podia fazer muito, mas fez o que estava ao seu alcance. E ele alimentou a pão e água, 100 profetas, meteu-os numa cova para os esconder daquela mulher. Isso foi a grande diferença. Talvez uma simples copo de água, como disse Jesus. Talvez alguma coisa simples, mas que contribua para o bem-estar da alma dos nossos mais novos. É isto que Deus nos pede. Que Deus nos abençoe. Obrigada. A próxima música que nós vamos cantar, vamos cantá-la de pé. Ela não é conhecida aqui na congregação, mas vamos aprender. Ela fala exatamente nisto, nosso dever de ensinar, amar e orar pelas crianças. Será ser
dás tempo, nos dás recursos, nos dás oportunidades. Nós te pedimos que nos ajudes a usá-las, tudo isso, para contribuir para aquilo que é eterno na vida dos mais novos. Senhor, nós que nos queixamos de falta de tempo, mas que temos tempo para correr para tudo o que dá na vista, tudo o que queremos que brilhe. Nós que encontramos tempo para pôr os nossos filhos nas atividades que nós achamos que são necessárias para o seu desenvolvimento físico, intelectual. Ó Deus, ajuda-nos a perceber que o Espírito é mais importante. Que haja tempo também para levar os nossos filhos às atividades da Igreja. Levá-los àqueles momentos em que eles poderão edificar dentro de si aquilo que ninguém mais pode edificar. Pai, torna-nos conscientes de que os ataques do inimigo continuam aí para destruir a imagem e semelhança do Senhor dentro das nossas vidas. Ajuda-nos a entender que o inimigo está organizado e encontra-nos a nós muitas vezes desprevenidos, distraídos, investindo ao lado, investindo da forma errada, desgastando-nos em coisas que produzem apenas momentaneamente alguma visibilidade, mas que se perdem no tempo. Pai, que esta manhã, através de nós, muitos obadias surjam aqui e sejam, Senhor, aquelas pessoas que dão resposta ao futuro e que estão dispostos a arriscar as suas vidas para bem dos outros. Te peço que nos ajudes enquanto Igreja a caminharmos juntos e que possamos, Senhor, olhar não apenas para a resolução material das nossas crianças, mas que possamos transmitir os verdadeiros valores do Evangelho que as salva, que lhes dá um sentido novo para a vida e que os faz perceber que a vida não é só distração, não é só satisfação, a vida tem muito mais do que isso, mas também isso. Com Cristo ajuda-nos a percebermos quem somos e a caminharmos com Ele. Fica connosco no dia de hoje e que, Senhor, mais do que as palavras, sejam as decisões que cada um de nós toma, adotando alguém para amar, alguém que possa fazer sentido, para que a vida eterna possa ser conhecida por muitos outros. Fica connosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.